Foi em setembro de 1939 quando Varsóvia apareceu pela primeira vez nas manchetes. Com horror e perplexidade, medo e credulidade o mundo acompanhou, pouco percebendo que esses ruídos fracos de uma batalha distante eram os primeiros trovões de uma tempestade que se aproximava rapidamente. Só quase um ano depois, o drama de Varsóvia foi totalmente compreendido. Nesse momento, Roterdã já era um monte de ruínas fumegantes. A Bélgica estava prostrada e a França desmoronou junto com a ilusão quebrada da linha Maginot. Os sobreviventes de Dunkerque trouxeram com eles as notícias de uma armadura formidável, da mortal Luftwaffe e do poder esmagador da Blitzkrieg. E ainda assim, a cidade de Varsóvia se manteve firme contra esse horror por 4 semanas sozinha, sem ajuda do mundo exterior, sem nada para se opor ao ar e à terra, exceto sua pequena guarnição e o espírito de seu povo. Em 27 de setembro, o sinal da Rádio Varsóvia foi ouvido pela última vez. Pela última vez, o prefeito Starzinski dirigiu-se ao povo de Varsóvia e ao mundo. Varsóvia caiu. Eles permaneceram apenas queimando em incêndios, casas em ruínas e cruzes. Mas Varsóvia não foi derrotada, a nação não morreu. Ela se escondeu fundo nas ruínas e começou sua vida paciente e perigosa. Também assumiu a liderança novamente como resistência ao mal. Uma gráfica escondida começou a produzir periódicos, mais de 180 deles. Papel teve que ser roubado dos alemães, assim como a tinta de impressão. Isso era o que estava saindo do chão. A maioria dos resistentes saía da linha ao lado do alemão. Cartazes anunciavam a taxa diária de execuções.
palavras apareciam nas paredes. Símbolos também eram usados, como a figura da tartaruga que simbolizava o trabalho paciente da resistência. A âncora como símbolo de esperança, acompanhada pelas letras P e W, em sinal de luta contra a ocupação da Polônia. Lutar contra a ocupação da Polônia se tornou uma realidade. As batalhas eram travadas nas florestas e nos pântanos. Este exército ganhou vida com centenas de milhares de soldados, vestidos com velhos uniformes poloneses e alemães, armados com armas de várias fontes. Só em 1944, 1.630 atos de sabotagem foram realizados pelo exército e pelos civis apoiadores. Em 1943, 2.080 vagões de trens foram destruídos. Um terço do transporte alemão para a frente russa não passou. Este era o famoso gueto de Varsóvia, que se tornou o túmulo dos judeus poloneses após sua última batalha. Em 1943, Varsóvia é lembrada no local da primeira execução em massa. Palavras escritas eram pintadas nas calçadas todos os anos, e flores eram colocadas pelo povo, que também sabia como mostrar seu humor malicioso. Depois de quase exatamente 5 anos, Varsóvia voltou a ser notícia. A partir de 1º de agosto de 1944, essas notícias começaram a vir. Primeiro fracas, quase inaudíveis através do barulho da Guerra Mundial e controvérsias políticas, então mais e mais fortes até que se tornaram um grito. O pesadelo da luta solitária de 1939 novamente se tornou realidade. Varsóvia luta novamente entre os fantasmas de seus prédios, luta contra os soldados. Civis, médicos, trabalhadores poloneses e judeus, mulheres e crianças, eles lutam por mais um dia, 2 dias, uma semana. Enquanto a resistência se fortalecia, a brutalidade da ocupação alemã também aumentava. Execuções sumárias e deportações em massa se tornaram comuns, com a Gestapo caçando ativamente membros da resistência e seus simpatizantes. As ruas de Varsóvia, que outrora fervilhavam de vida, estavam agora cheias de desespero e medo, mas também de um espírito indomável que recusava ser quebrado. A resistência polonesa não era apenas uma luta armada, era uma batalha pela preservação da cultura e identidade nacional. Escolas clandestinas operavam em segredo, ensinando a história e a língua polonesa às crianças. Artistas e escritores continuavam a criar, desafiando a opressão com sua arte e mantendo viva a chama da cultura polonesa. Essa resistência cultural era tão vital quanto a luta armada, alimentando o espírito de luta dos poloneses. Com o tempo, a resistência em Varsóvia conseguiu obter apoio e suprimentos limitados dos aliados, embora o auxílio fosse frequentemente insuficiente.
As comunicações secretas entre os líderes da resistência e o governo polonês no exílio em Londres mantinham a esperança viva, mesmo diante das adversidades. A resistência usava táticas de guerrilha, emboscadas e sabotagem para minar o controle alemão e inspirar o povo a continuar lutando. À medida que a guerra avançava, o destino de Varsóvia parecia cada vez mais incerto. A aproximação do Exército Vermelho em 1944 trouxe uma esperança renovada, mas também uma nova preocupação. Muitos temiam que a libertação pelos soviéticos não trouxesse a liberdade, mas sim uma nova forma de opressão. Esse dilema complexificou ainda mais a luta pela libertação de Varsóvia. Finalmente, em janeiro de 1945, com a chegada das forças soviéticas, Varsóvia foi libertada das garras nazistas. No entanto, a cidade estava em ruínas, e o preço pago pela resistência foi imensurável. As ruas estavam cheias de destroços, mas também de uma determinação renovada. Esta era Varsóvia. Talvez, novamente, depois de um ano, o verdadeiro significado daquela batalha será avaliado por soldados e historiadores. Talvez uma cidade maior e mais bonita será construída sobre as ruínas para ser a capital de uma Polônia nova e melhor. Mas esta morreu a morte de um soldado pela causa comum, e morrer em batalha é viver para sempre. Aproveito para convidá-lo a apoiar nosso canal e garantir a produção de mais vídeos informativos como este. Você pode contribuir adquirindo um ou mais livros dentre os listados na descrição, o que nos ajuda a manter nosso compromisso com a divulgação de conhecimento histórico e reflexão sobre temas relevantes. Agradecemos por sua dedicação e interesse, e esperamos que esta jornada enriqueça sua compreensão da história e da humanidade. Obrigado mais uma vez e continue conosco juntando os fragmentos da história.